Olá, é com o maior prazer que eu começo mais um Bancada TVI, contando com a sua participação, através do nosso telefone 3824-8651. Esse é o telefone aqui da TVI, canal 21, lembrando que é a única TV a cabo de Itaperuna. Mas você que também não é nosso amigo no Face, pode adicionar TVI Te Vejo Aqui. No nosso Facebook, TVI Te Vejo Aqui. Lembrando ainda que nós estamos com um novo site, todo reformulado, com páginas novas, é o tvi21.com, tvi21.com. Lá você pode acessar a parte de esporte com Bianchini, você acessa também a parte de Bancada TVI, que é o nosso programa aqui, interagindo com a gente, e você vai ver todos os vídeos que estão sendo postados lá durante toda a programação, tem a parte de notícias, enfim. Você pode interagir com a gente mandando a sua dica e a sua sugestão de matéria também. Vamos ao tema de hoje? Falar em salvar vidas é uma coisa muito importante, não é? A gente tem vivido aí por momentos de vários acidentes, né? Infelizmente, de muita criminalidade, não só no estado, né? Mas, infelizmente, em geral. Sabe como é que você pode salvar vidas? Com a doação de órgãos. Não precisa esperar a morte encefálica. O médico ao nosso lado é especialista em medicina intensiva, além também de ser integrante da Corporação de Bombeiros. Ele é capitão do 21º Grupamento de Bombeiros. Veio hoje aqui Dr. Agostinho Boechat para poder conversar com a gente. Dr. Agostinho, explica um pouquinho mais sobre a organização de procura de órgãos, a OPO, por favor. Posso? Pode. Lili, primeiramente agradecendo o convite, tá? É uma honra estar aqui e poder passar assim para os seus telespectadores um tema tão importante que traz assim uma enormidade de questões, que é o processo doação-transplante, tá? A OPO, Organização de Procura de Órgãos, para a gente entender a OPO, a gente tem que dividir o processo em 3 esferas. A gente tem a esfera federal, que vem lá de cima em Brasília, que é o Sistema Nacional de Transplantes, na figura da Central Nacional de Transplantes. Quando a gente vem para a esfera estadual, gerida aí pelas secretarias estaduais de saúde, existem as centrais estaduais. Então, a OPO, ela vem um pouquinho mais abaixo, então, da central estadual, num contexto mais regional. É para poder controlar melhor, né, doutor? Para facilitar, digamos que a OPO seja um braço, tá, da central estadual, que a sede é no município do Rio de Janeiro. E a OPO 4, Itaperuna, ela foi escolhida como a sede no Hospital São José do Avaí, por tudo que o hospital, ele, de certa forma, faz e ainda fará no processo de doação-transplante. E a OPO 4 Itaperuna, ela responde por 3 regiões, a Norte, a Noroeste e a Baixada Litorânea. Então, olhando esse mapinha que vai aparecer aqui para vocês... Já está aí, já aparecendo. Isso, essa coloração em verde é a OPO 4 Itaperuna. Então, uma abrangência grande, doutor? Muito grande. Você vai ver que ela vai de Maricá até Varriçai. Então, territorialmente, avaliando no contexto geográfico, a OPO 4 é a maior de todas as 5 OPOs que existem no estado do Rio de Janeiro. Vamos, então, só frisar aqui, então, a esfera federal, tá? Pela SNT, a esfera estadual, pela central estadual, e quando a gente chega em caráter regional, a gente tem a OPO. No estado do Rio de Janeiro são 5 OPOs, a nossa OPO é de número 4, e a nossa OPO, ela trabalha em paralelismo com as comissões intra-hospitalares. Então, cada hospital-chave, ele tem uma própria comissão, também voltada para o programa doação-transplante, que trabalha em paralelismo com a minha OPO e, subsequentemente, com a central estadual. O senhor, como coordenador, no caso da OPO 4, né, essa que é sediada, né, aqui no Hospital São José do Avaí, o Hospital São José do Avaí em Itaperuna é referência em vários tipos de especialidades, né? Graças a Deus nós temos esse hospital aqui na região. Qual é o trabalho
principal da OPO e a parte também dos seus colaboradores, né, dos seus funcionários, porque além do senhor como médico coordenador, existem enfermeiros, como é que é feito isso? Então vamos lá, qual é o papel principal da OPO? Como eu disse, a OPO ela trabalha em paralelismo com as comissões. Como? Dando educação continuada, tá? Ajudando essas comissões na identificação dos possíveis doadores, ajudando essas comissões no diagnóstico da morte encefálica e ajudando essas comissões também no processo doação-transplante. Então, a minha OPO, eu tenho uma equipe de enfermeiros que trabalham numa escala de 12/36, tá? Então, eu tenho um enfermeiro rotina, que é o Ricardo, e tenho outros 4 enfermeiros que trabalham nessa conjectura de plantão para justamente estar ajudando não somente o Hospital São José do Avaí, mas qualquer hospital que caia dentro dessa área de abrangência verde que eu lhe falei. Então, um exemplo, digamos que o Hospital Ferreira Machado tenha um possível doador, né? Então, esse possível doador, ele passa a ser monitorado pela minha OPO e tudo aquilo que o Hospital Ferreira Machado vier a necessitar dentro do processo de doação-transplante, a OPO vai ajudar, obviamente, se preciso também com o apoio da Central Estadual. Tá? Então, vamos supor que lá em Campos, né, o Hospital Ferreira Machado situado em Campos, na região norte do Rio, para você que está em casa nos assistindo, pode também participar pelo Facebook ou pelo nosso site, você pode enviar a sua pergunta. Eu já tenho algumas perguntas aqui, daqui a pouquinho a gente vai fazer para o doutor Augustinho. Então, aconteceu um campus, né, dos Goitacazes, no Ferreira Machado, uma possível doação, o senhor daqui com a equipe já monitoram? Na verdade, assim, o primeiro passo é identificar o possível doador. Uma vez que a gente identifique o possível doador, a gente abre um protocolo esse que é para diagnóstico da morte encefálica, tá? Esse protocolo ele exige que a gente tenha 2 exames clínicos e mais um método gráfico. Só depois de finalizado esse protocolo, que você definiu que aquele paciente realmente esteja em morte encefálica, aí essa opção da doação é ofertada à família e a família daquele paciente vai dizer sim ou não com relação à doação de órgãos. Ainda existe, doutor Augustinho, muita... As famílias, né, principalmente, uma coisa que a gente estava comentando nos bastidores. Há algum tempo você especificava na identidade a sua doação de órgãos, não era isso? Antigamente, até pouco tempo, entre 1997 até 2001, a doação ela passou a ser presumida. Tá? Então, você poderia explicitar num documento legalmente aceito que você era ou não doador de órgãos e tecidos. Mas, assim, não houve uma boa aceitação por parte da população, e aí uma lei em 2001 fez com que a doação voltasse a ser consentida. Hoje, só há doação de órgãos se a família daquele paciente permitir, por via documental, a doação de órgãos. Tá? Isso, de certa forma... Deixa eu só, Lili, um minutinho. Quem que pode doar? Né? Uma pergunta interessante. Será que qualquer familiar pode doar os órgãos do seu ente? Não. São os parentes de até 2º grau na linha sucessória reta ou colateral. Tá? Então, um primo não pode doar. Tá? Mas os pais podem doar, os filhos podem doar, os avós... Então, você tem que respeitar. E, obviamente, o cônjuge, né? O marido ou a mulher. Tá? Aí, com essa exceção. Porque, no caso, o cônjuge, né? Legalmente, ele passa a ser ali o responsável por aquilo. Tem toda uma forma legal, então, né? Tem toda uma questão documental a ser preenchida. Tá? E, falando em doação, você acha que algumas pessoas ainda resistem muito? E, principalmente... Uma pessoa pode salvar quantas vidas, doutor? Então, vamos lá. A gente ainda tem muita dificuldade com relação à doação, sobretudo no que a gente define como negativa familiar. São aqueles familiares que não permitem para que você efetive a doação, a captação daquele ente que veio a falecer.
Então a gente costuma trabalhar muito porque os obstáculos eles advêm sobretudo da questão religiosa, né? E do não entendimento da morte encefálica. Então são os dois problemas principais que a gente tem com relação à captação. E respondendo a sua outra pergunta, uma única pessoa. Então vamos lá, a gente tem o paciente morto, que a gente chama o paciente morte encefálica e o paciente em coração parado. Então o paciente morte encefálica ele pode doar um coração, os 2 pulmões, o fígado, os 2 rins, o pâncreas, o intestino, né? E tecidos como córneas, ossos e pele. Então, trabalha-se que com um único doador você pode ajudar até 26 pessoas. Bastante. Gente, né? E o doador de coração parado, esse só pode doar tecidos. Quais? Córneas, né? Válvulas cardíacas, ossos e pele. De qualquer forma, a importância, eu acho que você já poder estar ajudando uma outra vida, né, salvando uma outra vida, já é fundamental. O senhor, como médico, principalmente intensivista, deve passar por muitos casos desses, né, que percebe a família desesperada, né, ou para salvar a vida, precisando também dessa doação. Não acontece isso, doutor? Com certeza. Eu acho que não existe nada mais gratificante na medicina. Eu que lido com a dor, que lido com a morte, né? Seja aí no corpo de bombeiros ou até mesmo dentro da terapia intensiva, o quão gratificante é você ajudar essa enormidade de pessoas com uma única captação dessa enormidade de órgãos que eu citei para vocês. Lembrando que o doutor Agostinho é coordenador da OPO, aqui a parte 4, que como ele disse, né, que é sede em Itaperuna. Ele é médico intensivista do Hospital São José do Avaí, capitão do 21º Grupamento de Bombeiros, então também lidar com muitas situações, com muitos acidentes, recebe pessoas em situações delicadas, não é? O doutor até aproveitar, abrir esse espaço aqui para parabenizar mais uma vez, como nós já estivemos aqui com o comandante do 21º Grupamento de Bombeiros Militar, o Major Joelson, que na ocasião citou o nome do senhor também, como da doutora Ivete, doutor Selme, né? E teve mais doutor Selme, o senhor, a doutora Ivete. Foram os capitães, o Caetano, isso, a Ivete e o Pitinini. O doutor Alessandro Pitinini, que também, né, tiveram esse esforço, esse empenho nesse trágico acidente que aconteceu, que pelo menos dos males o menor, 2 vítimas fatais e as outras, graças a Deus, e às mãos desses profissionais. Então, deixo aí o parabéns também, mais uma vez, à corporação, em nome do doutor Agostinho. Doutor, nós vamos dar uma paradinha para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Bancada TVI. De volta com mais um Bancada TVI, lembrando que a sua participação é fundamental. Você que não é amigo no Face, pode adicionar TVI Te Vejo Aqui e curtir a nossa fanpage. Temos também o nosso novo site reformulado, www.tvi21.com. Você pode entrar no site, vai ver a transmissão ao vivo. Você que ainda não assiste pela RCA, que é o canal 21 a cabo, lembrando que é a única TV a cabo de Itaperuna. No nosso site, você clica lá no programa André Ferreira em Ação. Você vai ter os últimos vídeos postados, os últimos programas, e vai conferir também
toda a programação que é transmitida ao vivo. Ao meu lado, o médico Agostinho Boechat, falando um pouquinho com a gente sobre transplante, né? Ele que é coordenador da OPO, Organização de Procura de Órgãos, que a sede aqui em Itaperuna. Doutor, voltando a falar sobre doação, o senhor tem alguma consideração a fazer? Quer ressaltar alguma importância, né, principalmente para o nosso telespectador? A gente citou, né, no outro bloco que a doação ela era até então presumida entre 1997 a 2001 e ela voltou a ser consentida. Então eu peço ao telespectador que esteja assistindo a gente que manifeste em vida a sua vontade de ser doador de órgãos e tecidos. A gente não quer que isso aconteça, mas se for o caso, numa situação de morte encefálica, que a sua família tenha essa ciência que você manifestou em vida a sua vontade e que ela permita então que você seja um doador. Tá? Eu tenho uma pergunta aqui, Cláudio Vieira, de Laje do Muriaé. Ele está querendo saber se há algum custo, tanto para a família, né, que vai doar ou que vai receber. Não há custo algum, nem para a família que está doando e nem para a família que estará recebendo. E agora a gente falando um pouquinho a respeito dessa parte de transplante, né? A gente estava comentando sobre a parte de equipe, né? A equipe que é formada, quantos trabalhadores, quantos funcionários realmente, quantos enfermeiros, técnicos de enfermagem atuam junto com o senhor, que uma equipe não é pequena, né? Não. A minha equipe, ela tem uma que responde pela parte administrativa. Eu tenho um enfermeiro rotina, tenho 4 enfermeiros plantonistas, tenho uma psicóloga e tenho a mim como médico coordenador. Isso só a equipe da OPO. Fora as equipes de cada comissão intra-hospitalar, né? Então, o próprio São José do Avaí tem a sua comissão, o Hospital Ferreira Machado, o HPM Macaé, enfim, os hospitais-chave que preenchem o perfil para ter a comissão intra-hospitalar, eles também têm a sua equipe. E, além disso tudo, ainda existe a equipe da própria central estadual, né? E tem uma pergunta aqui, estão chegando várias perguntas a respeito de morte encefálica, para o senhor poder explicar um pouquinho o que significa a morte encefálica, doutor Agostinho? Essa é uma pergunta muito importante, que traz muita dúvida, então é crucial que a gente explique ela muito bem no seu programa. Morte encefálica é a perda total e irreversível das funções encefálicas. Então eu quero que vocês vejam esse desenho, né, essa ilustração. Aqui. Então aqui nós temos um encéfalo. O encéfalo ele é composto pelos 2 hemisférios cerebrais, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Quando a gente fala morte encefálica, quer dizer o quê? Que não chega sangue em qualquer uma dessas estruturas e, subsequentemente, elas não estão com vida, elas não estão trabalhando, tá? Então, o paciente com morte encefálica, legalmente ele está morto, tá? Ele só está sendo mantido pela equipe de terapia intensiva ou da equipe de emergência, tá? Obviamente com todos os recursos que a medicina moderna tem, respirador mecânico, drogas, enfim, todo esse aparato que hoje a medicina tem para ofertar faz com que a gente consiga manter esse potencial doador por até 5 dias. Ressaltando, então, nós temos até 5 dias, né? Dependendo do caso, Deus deu essa capacidade tecnológica do paciente, né? Para a mão, né, dos senhores, de médicos e enfermeiros, de manter um paciente. Mas esse prazo não é o normal. Pode ser que aconteça antes, não é? Como é que é isso? É claro que você tem que individualizar cada caso, né? Um paciente com morte encefálica e muito bem mantido, respeitando a sua gravidade, você consegue até num prazo máximo de 5 dias. Mas, obviamente, se você for trazer os vários insultos, a própria doença que levou aquele paciente à morte encefálica, você não consegue, às vezes, chegar a esses 5 dias. Por isso, da importância de você fechar o protocolo
com a maior brevidade possível e tentar efetivar a captação desses órgãos. Chegou uma pergunta aqui, ele é do bairro Cidade Nova, querendo saber quanto tempo leva para receber um órgão ou um tecido. São 2 perguntas, na verdade. E se o médico atesta o laudo do que pode realmente ser doado, que não são todos que podem ser aproveitados, não é isso? Vamos lá. Quando você faz a entrevista com a família e você oferta àquela família a possibilidade da doação, aquela família ela tem livre-arbítrio de estar dizendo quais órgãos ou tecidos ela queira doar. Tá? Não quer dizer que nós consigamos captar todos, né? tá? Mas, obviamente, o máximo que nós pudermos fazer, esses órgãos eles são ofertados para a central estadual, e a central estadual, respeitando aí os critérios de tempo, de gravidade e compatibilidade, ela faz a distribuição desses órgãos para os pacientes que necessitam. Inclusive, tinha uma pergunta aqui, tem uma pergunta, Fernanda Ferreira da Silva, ela é de Retiro do Muriaé, ela justamente querendo saber se existe uma fila ou se o critério é através do próprio hospital, como é que é essa escolha? Existe uma fila, cada estado tem a sua própria fila, tá? Então, vamos repetir aqui, quais são os critérios utilizados? Tempo, gravidade e compatibilidade, tá? Então, quanto mais tempo você estiver na fila, quanto mais grave você estiver e quanto melhor for a compatibilidade, mais fácil será para você receber aquele órgão. Como é que é esse processo de captação de órgãos? Pois é, uma vez que você fecha o protocolo, né? Você ofertou aquela possibilidade para a família sinalizou positivamente, preencheu-se todo o documental que a legislação exige, a Central Estadual de Transplante ela vai estar disponibilizando uma equipe de captação. A gente tem a facilidade de, no nosso hospital, termos o Dr. Rodrigo Amil, que faz também a captação, tá? Mas, efetivamente, quando o Dr. Rodrigo não pode, vem uma equipe do próprio Rio de Janeiro e faz essa captação em loco no próprio Hospital São José do Avaí. Então, é mais um benefício que, graças a Deus, o Hospital São José do Avaí tem. É ter um médico que faz esse tipo de captação. Dr. Rodrigo Amil, juntamente com o Dr. Leandro Pérez, né? Dutra Pérez. Eles trabalham em conjunto. Mas no caso deles não poderem alguma coisa, vem a equipe do Rio. Do Rio de Janeiro. E demora algum tempo, doutora, esse Não, existe um trâmite logístico para que eles venham, tá? Mas não demora. Você tem a facilidade de ter um convênio que o governo federal fez com uma enormidade de empresas aéreas. Então, disponibiliza-se até um helicóptero para que essa equipe venha, e ela costumeiramente vem até Campos ou até aqui ao nosso aeroporto. Não há dificuldade nesse contexto, não. Tá? Mas relembrando que isso só acontece caso o Dr. Leandro Dutra Pérez ou o Dr. Rodrigo Amil não estejam, né, na cidade, não possam fazer. Para captação de fígado e rins, o Dr. Rodrigo Amil e o Dr. Leandro costumeiramente o fazem no hospital. Né? Quando é pessoal de captação torácica, aí vem uma equipe específica do Rio. Tá? Mas de cavidade abdominal, eles costumeiramente fazem aqui. Quando não podem, aí vem alguém do Rio fazer. Tá? Nós vamos dar uma paradinha para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Bancada TVI.
volta com Bancada TVI, abordando hoje um pouquinho sobre doação de órgãos, a equipe que existe aqui em Itaperuna, né, da OPO, que é coordenada pelo médico Agostinho Boechat. Doutor, chegaram mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. Vamos responder de Talva. Marcelo Rodrigues. A doação de órgãos desfigura o corpo ou altera em alguma aparência? Então vamos lá, essa também é uma outra dúvida importante a ser esclarecida. Quando você é doador de córneas, né, porque normalmente o que marca mais é a face, após a captação da córnea, você coloca uma prótese, né, substituindo o globo ocular, e você faz o fechamento com uma cola específicazinha. Então não há qualquer problema nesse contexto para o paciente que foi doador. Quando você doa ossos, normalmente você faz o quê? Você tira os ossos longos, né, do braço e da coxa, né? Então o húmero e o fêmur. Os ossos que são retirados, eles são substituídos por próteses de PVC e a equipe refaz também as articulações. Quando você tira a pele, você opta por tirar do dorso ou da parte interna da coxa. Então veja que a equipe tem toda essa conjectura, esse cuidado para manter, obviamente, aquele doador em condições para que tenha um enterro, né, por seus familiares, né? Existe esse zelo, esse trato, esse cuidado, né? Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui, agradecer aos nossos telespectadores que estão participando com a gente, do Felipe Gonçalves Dias. Ele é de Porciúncula. Quer saber sobre doação em vida. Isso é possível? Vamos lá. Como que acontece? A gente falou sobre o doador morto, da morte encefálica e do coração parado, mas você pode doar também em vida, né, para parentes até de 4º grau, e quando não for parente de até 4º grau, você pode fazê-lo desde que com autorização judicial. O que você pode doar em vida? Você pode doar parte de um dos seus pulmões, né, parte do seu fígado, um dos seus rins, né? Você pode doar um fragmento ósseo, você pode doar o cordão umbilical. Cordão umbilical também? Pode, o sangue e o esperma. É bom, a telespectador que está em casa com certeza, né, nessa gestação aí, porque nem todo mundo pensa na hora da doação do cordão umbilical, do cordão né? umbilical. Existe algum trabalho feito, doutor? O cordão umbilical está muito em voga na questão das células tronco, né? Mas existe algum trabalho realmente para a doação do cordão umbilical ou ainda... Existe. Você tem utilizado até o cordão umbilical para fazer a enxertia de pacientes queimados, em substituição à pele sintética, por exemplo. Mas campanhas justamente para essa doação ainda não, né? Ainda não. Ainda está pouco difundido ainda, isso. Né? Porque provavelmente poderia ajudar em muito. Porque eu acho que não tem tanta interferência como o senhor falou, né? Já no caso da doação de um tecido, por mais que a equipe tenha esse cuidado, é uma doação mais fácil, não seria assim? Sim, acredito que talvez a gente caminhe para isso agora, né? Vamos ver mais uma pergunta que chegou aqui. Quanto tempo leva para receber um órgão ou um tecido? Essa pergunta veio de Varriçai, Rosângela Soares. Vamos lá. Uma vez que você que está na fila, né, e você foi escolhido naquele momento para receber o órgão daquele doador, faz-se o contato com você, né? Você deve seguir para o hospital de referência, para aquela equipe que está lhe acompanhando, tá? E aquela equipe ela fica em stand-by aguardando já a chegada daquele órgão para imediatamente já fazer ali o transplante, tá? Então é bom que a gente entenda o seguinte: da mesma forma que a gente tem tempo nessa lida com o doador, a gente tem tempo também nessa lida com o órgão, tá? A gente chama de tempo de isquemia fria. Então é o tempo que aquele órgão ele vai ter condições de ser implantado naquele receptor. Então, o coração e o pulmão, por exemplo, o ideal é que a gente o faça em até 4 horas,
né? Os rins, 24 horas. O fígado, 18 horas. Né? Então, quanto menor esse tempo, melhor vai ser para o receptor. Tá? Falando em mais perguntas aqui, tem algumas que eu vou conseguir ler, eu vou tentar resumir um pouquinho. Laura Fernandes, da SEAB, aqui de Itaperuna, ela pergunta a parte de transplante, né? Principais indicações de coração, quais são os pacientes que necessitam realmente desse transplante? Ela pergunta de coração e rim. Tem algumas outras perguntando aqui de intestino, de córneas. Então, a indicação de coração. Para os mais comuns, de coração, o paciente que tenha insuficiência cardíaca, ou seja, que o coração dele já não bate, não trabalha com aquela qualidade que o organismo dele precisa. Né? O que normalmente leva à insuficiência cardíaca no Brasil? A hipertensão arterial, ou seja, a pressão arterial elevada, mal controlada, maltratada, né? As doenças da coronária, né? E a gente tem que entender também que existem as cardiopatias congênitas, aqueles que nascem com um coraçãozinho defeituoso e que, se não possível for de se resolver por alguma outra técnica cirúrgica, caso cursem com insuficiência, talvez venham a precisar também de um transplante cardíaco. Na parte cardíaca, né? E vamos lá, pergunta também a parte de fígado. Do fígado são as cirroses, né? Então, a gente tem no Brasil a cirrose alcoólica, né? Ou seja, o paciente que bebeu por demais, que acaba evoluindo com cirrose, e tem aquelas cirroses que são vinculadas às doenças virais, como as hepatites, tipo B ou tipo C, né? Saindo do fígado, pulmão, doutor. Pulmão, você tem as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Que são assim, as mais comuns, né? Córneas, no caso, né? Córnea, normalmente você perde a córnea vinculada a um trauma, né? Algum tipo de trauma? Qualquer Geralmente, trauma, né? Na verdade, você tem um trauma, você não cuidou bem da sua córneazinha, você acaba tendo a cegueira vinculada ali ao trauma de córnea. Lembrando aí, agradecendo, tem várias perguntas chegando aqui, algumas o doutor já está respondendo. O pessoal de Varriçais, de Porciúncula, Italva, Natividade, Laje, que sempre acompanha o nosso programa aqui também. Houve um caso recente na televisão de uma jovem que foi trocar a cor dos olhos em Cuba, em algum local assim, e ela acabou ficando cega e precisou fazer um transplante de córnea. Mas a necessidade, né, de trocar a cor dos olhos, tem coisas que a gente não precisa mexer, não precisa, né, doutor? né? Foi trocar a cor da íris, né? E aí acabou ficando cega. Então, essa busca desenfreada pela beleza, a gente tem que ter cuidado com isso. Até porque cada cirurgia, né, seja ela qual for, tem seus muito riscos, delicada. Né? Então, a parte de estética, principalmente, não há necessidade, né, de você mexer, por mais que principalmente as mulheres, né, vaidade, isso tudo, mas vamos prestar atenção um pouquinho mais e ficar principalmente atento a esses detalhes, né? Isso. Vamos lá, deixa eu ver mais uma aqui. O que é necessário para doar órgãos e tecidos, o senhor já respondeu. Como minha família saberá, como é que é esse contato com a família? Vamos lá. A gente tem, como a gente fala, são 3 conferências familiares, né? Quando a gente define aquele paciente como possível doador, a gente chama a família, faz-se uma conferência com aquela família e diz, olha, o seu ente querido está muito grave, a gente tem a suspeição clínica que ele esteja de morte encefálica. Para a gente realmente definir ele como morte encefálica, a gente tem que seguir todo um protocolo que exige aqueles 2 métodos clínicos que eu disse para você, mais o método gráfico. Os 2 exames têm que ter um intervalo de 6 horas. Então, um dos exames é feito pelo médico intensivista ou emergencista e um dos exames é feito por um neurocirurgião ou um neurologista. Além dos 2 exames,
clínicos, faz-se o método gráfico. Por exemplo, arteriografia cerebral, eletroencefalograma. Então, a gente fala nessa primeira conferência isso para a família, sobre a gravidade e que a gente precisa fazer exames, tanto clínico quanto gráfico, para fechar o protocolo. Terminado o protocolo, fechou-se o protocolo, você chama a família para a segunda conferência familiar. E aí explicita para a família, olha, infelizmente, a gente definiu que o seu parente, o seu ente, está em morte encefálica. Mas naquele momento não é o momento de oferecer para a família a doação, porque ela está assimilando ainda a perda, né? Então a gente pega o contato com aquela família, aguarda em 4 a 6 horas, volta a telefonar e aí faz uma terceira conferência familiar e aí sim você oferta para a família a possibilidade da doação. É nessa hora que também entra a parte da equipe que você falou, que é o psicólogo, Perfeitamente. Né? Nessa hora é preponderante o papel da psicóloga. Na verdade, Lili, o acolhimento da família, ela deve começar mesmo antes que você avente que aquele paciente está em morte encefálica. O ideal é que todo e qualquer paciente da terapia intensiva seja bem acolhido pelos profissionais que ali trabalham e pela equipe de psicologia. Você tendo esse canal aberto com a família, de franqueza, de veracidade, de cumplicidade, as coisas tendem a ficar muito mais fáceis assim. Né? Para o senhor, como médico intensivista, deve ser muito difícil, principalmente, né, ao verificar essa morte encefálica e esse início, além das outras neurocirurgião, como o senhor falou, é um momento muito delicado. Delicado, porque a gente está ali lutando pela vida, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, aquele paciente com morte encefálica também vai ajudar muitas pessoas. Então, tenhamos essa ciência de que ele é muito importante para aí, talvez 26 pessoas que precisem dele. Né? É triste, mas quando você fecha o protocolo e você consegue efetivar a captação, também é uma felicidade muito grande das pessoas que você conseguiu ajudar. E você ali acaba salvando várias vidas, né, doutor? Assim, o paciente com morte encefálica, Lili, eu vou fazer só uma analogia para o telespectador tentar entender. A rosa que está num copo com água, ela está viva? Não. Ela está sendo mantida, de certa forma, por aquela água. O paciente morte encefálica, imaginemos que o leito de terapia intensiva e tudo aquilo que a gente está disponibilizando seja aquela água. Por mais água que você dê para aquela rosa, em algum tempo ela vai murchar. Então, por mais zelo que eu dê para aquele paciente com morte encefálica, o coração dele vai parar em algum momento. Né? Então, essa analogia é bonita, né? Da rosa com o paciente com morte encefálica. Com certeza. E a gente vai dar mais uma paradinha para o intervalo comercial. E continua aí que a gente volta já já. De volta com Bancada TVI, agradecendo a sua participação, principalmente pelo Facebook, tem o nosso e-mail também, que aparece aí na tela, tem o nosso novo site, que está reformulado, você pode clicar, entrar nos programas, tem o André Ferreira em Ação, tem o Nino Belliene, tem o programa do nosso amigo Carlos Bianchini, e você vai ver também as matérias postadas, lembrando que além, né, da TV a cabo, aí, canal 21 da RCA,
você assiste a toda a nossa programação pelo site tvi21.com. Conversando com o doutor Agostinho Boechat aqui, chegaram algumas perguntas a mais. Tem uma aqui de Bom Jesus, doutor. Da minha terra. Da sua terra. Um abraço ao pessoal de Bom Jesus. Querendo saber que a pessoa morrer em casa e a família, no caso, né, desejar doar órgãos. Como que a pessoa deve fazer? No caso da morte em domicílio, a pessoa pode doar, no caso, o tecido, que seriam as córneas, sabendo que a gente tem até 6 horas para efetivar aí a captação de córneas. Então também é possível mesmo possível. A morte em casa. Tem o Flávio Venturini, também lá de Bom Jesus, chegou para a gente. O que acontecerá quando a autorização for feita da doação de órgãos? Né? Colhe-se o sangue primeiro? Como é que é esse processo? Uma vez que você fecha o protocolo, né? Como eu já expliquei anteriormente, você tem que fazer uma anamnese, ou seja, um estudo bem pormenorizado daquele potencial doador, através de exames clínicos, através de entrevista com a família e com os amigos mais próximos, e também faz-se uma bateria de exames no contexto laboratorial e, se necessário, gráficos, enfim. Para quê? Para que você veja a viabilidade daqueles órgãos e que aquele doador não esteja com a condição de passar qualquer doença infecto-contagiosa para o receptor. É isso que é importante, né? Isso é verificado através de exames laboratoriais? Como é que é feito isso? Você faz sorologias para HIV, para HTLV, para hepatites B e C, para citomegalovírus, para doença de Chagas, para sífilis. Enfim, tudo aquilo que o Ministério da Saúde exige, a gente costumeiramente o faz para a gente ter a certeza de que quem vai receber com qualidade. Existe essa exigência do Ministério, né? Além também de um cuidado da própria equipe médica, né? Para poder saber se realmente quem vai receber pode, o doador está apto. Perfeitamente. O doador ele tem que estar em condições de ofertar um órgão com qualidade para aquele receptor. Uma coisa interessante que eu vou citar, será que o paciente que tem hepatite B ou C, ele não pode ser doador? O que você acha, Lili? Hepatite C ou B? B ou C, ele pode ou não ser doador? Costuma-se dizer que não. Mas hoje em dia se pode. Já pode? Por quê? Porque o órgão daquele paciente com hepatite B ou C não está comprometido. Não, vai ser ofertado para quem também já tem hepatite B ou C. Tá? Então você vai dar uma sobrevida, uma qualidade melhor. Busca-se, então, realmente essa compatibilidade. Então, quais são os critérios absolutos de exclusão? O que efetivamente faz com que eu aborte a doação, a captação? HIV ou HTLV, tá? Tuberculose em atividade, tumores malignos ou infecção generalizada refratária. Tá? Então, o paciente que tem um tumor maligno, infelizmente, ele não vai poder ser doador. Um paciente que seja portador da AIDS, infelizmente, ele não vai poder ser doador. Que esteja com tuberculose em atividade também não poderá, né? E aquele que está com infecção generalizada refratária. Por mais que você, mantendo aquele potencial doador, tenha melhorado toda a conjectura de antibióticos e tudo mais, ele não estiver respondendo, a gente não vai poder pegar os órgãos daquele paciente e estar ofertando a um outro receptor, colocando em xeque a vida dele. Então, a gente tem esses 4 critérios que a gente chama de exclusão absoluta. Tá? E, doutor Agostinho, a respeito também sobre a resistência da família, né? Por mais que em vida o paciente diga, não, eu quero ser doador. Hoje em dia, aproximadamente quantas pessoas, nesse caso, que a família poderia doar alguns órgãos? A gente tem uma média por mês de doação? Eu vou citar um exemplo recente para você aqui em Itaperuna. Esse mês, nós já conseguimos efetivar 2 doadores pelo Hospital São José do Avaí. Em um mês? No início do mês ainda. No início do mês ainda. Né? Nós hoje estamos no dia 14. Ainda né? Então, a gente está muito feliz porque esse mês a gente conseguiu efetivar aí
2 doadores, agradecendo as famílias que foram assim preponderantes para esse fato aí das 2 doações. Então, em uma quinzena, né, em que praticamente 2 doadores, está sendo um trabalho, pelo menos... A minha OPO, Lili, ela tem assim, a gente trabalha em termos de estatística, que se a gente conseguir por mês notificar 8 casos e efetivar 2, a gente vai estar num patamar de muita qualidade. Então, essa área de abrangência verde que eu mostrei para vocês no mapa, a nossa ideia é que nessa área a gente consiga notificar 8 e, se Deus quiser, notificar pelo menos... Notificar não, efetivar pelo menos 2 por mês. E essas 2 famílias foi no caso doação de quais os tipos? Da morte encefálica? De morte encefálica, todos os 2. Todos os 2, né? Então, você que está em casa, eu queria até pedir, doutor Augustinho, para o senhor aproveitar aqui as nossas considerações finais, alguma coisa que o senhor queira ressaltar ainda, né? Principalmente aos familiares, aos telespectadores, e também para quem tem esse desejo, né? Ativar na família, porque muita gente fala em vida que quer doar e a família é contra. Isso. Eu peço à família que sempre fique acreditando num milagre, que entenda que o verdadeiro milagre é o que Papai do Céu está dando em termos de condições ao homem de fazer a captação e estar ajudando outros, tá? Se fosse da vontade de Papai do Céu, eu acho que ele ajudaria até o ponto em que a gente consiga efetivar a morte encefálica. Se a gente chegou à conclusão da morte encefálica, é porque Papai do Céu está dando a chance a vocês, familiares, de ajudarem até 26 pessoas. E não é um número baixo, né? Mesmo que sejam mais 2 pessoas ajudadas, mais 3 pessoas, eu acho que só em você poder ajudar uma outra vida. E acontece muito da família de quem recebeu ter algum contato com a família do doador. O senhor já teve alguma experiência? Não é de praxe, não é costumeiro, né, que você faça esse intercâmbio entre quem recebeu e quem doou. O que o Programa Estadual de Transplante tem feito são encontros anuais daqueles que foram receptores, daqueles que foram doadores, e cada qual explicitando ali a sua experiência. Tá, mas no geral, né? No geral, no contexto global, né? E principalmente para as pessoas que recebem, deve ser uma experiência, né? E uma história muito bonita para se contar, né? O senhor já teve algum paciente que chegou para o senhor, né, e falou, não, eu agradeço porque eu recebi? Acontece isso, doutor? A gente tem, você que trabalhou no próprio hospital, o Henrique, que trabalha na emergência integrada, não sei se você chegou a conhecê-lo. Henrique recebeu um rim, né? E ele é um grande divulgador. Então, fica aqui a sugestão de você trazer o Henrique para que ele dê o depoimento dele. Com certeza. Eu tinha chamado o enfermeiro, né, o Ricardo, mas ele teve um probleminha, não pôde comparecer. Vamos abordar esse assunto com certeza, até porque a TVI abraça essa causa aí. Sempre que o senhor precisar aqui da gente, quero lhe agradecer, principalmente por saber que o senhor tem plantão, o senhor tem uma vida um pouco corrida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar passando para os telespectadores. São muitas perguntas, são muitas dúvidas. Existe o site do PET, né? pet.rj.gov.br, que é a da Central Estadual. A gente tem no Hospital São José do Avaí. Pode ligar para o hospital e pedir o ramal da OPO 9334, ou a menina lá que trabalha no contexto administrativo, ou uma das enfermeiras, vai estar atendendo e respondendo as dúvidas que vocês tiverem. Então, você que estiver em casa, a OPO funciona no Hospital São José do Avaí, você pode ligar, DDD 22, é o 3824-9200, DDD 22, repetindo, 3824-9200, é a central telefônica do Hospital São José do Avaí, e pede para passar para o ramal 9334 da OPO. 9334, que tem sempre alguém ali para passar essa informação. Com o maior prazer para estar atendendo vocês. E com certeza
Tem mais perguntas aqui a serem feitas, mas então, a direção ali... Vamos explicitar em vida a vontade de ser doador. Com certeza é importante, né, doutor Agostinho? Principalmente a família aceitar, né, essa vontade do doador. Por mais difícil que seja, né? Por mais que seja aquele momento de dor, com certeza, passados alguns meses, vocês vão entender que fizeram o bem. A gente vai continuar em outro programa, até vamos convidar também o Henrique para estar participando junto com o doutor Agostinho, com outras pessoas da equipe. Vamos. E a mensagem que o senhor deixa aí é para principalmente as famílias aceitarem. Pode deixar a sua mensagem. Doe órgãos, doe vida. Com certeza, né? Doe órgãos, doe vida. É fundamental, não só o senhor como médico, né? Mas eu acho que para a gente como cidadão e a sociedade aí, que a gente vê que precisa muito disso. E me coloco à disposição também da casa para vir aqui como representante do Corpo de Bombeiros, quando precisar, para estar debatendo alguns temas aí que a Lili entenda como interessante para a nossa comunidade. Com certeza, nós temos algumas pautas também. Agradecer ao senhor, porque eu sei que é plantão, vai para Bom Jesus, é uma vida corrida, entendeu? Ainda bem. Graças a Deus, né, doutor Agostinho? Agradecer a toda a equipe aí do Hospital São José do Avaí, mandar um abraço principalmente às meninas do ambulatório que assistem a gente com frequência, tem a Sônia, tem a Rosa, não vou citar os nomes porque são várias pessoas, a Neide da Emergência Integrada, um beijo enorme, as telefonistas também, a toda essa equipe, principalmente de enfermeiros, o enfermeiro Ricardo e todas da equipe do Dr. Agostinho, a equipe da UTI Neuro também, né, por estarem se esforçando cada vez mais, com certeza, por essa causa aí. Como disse o Dr. Agostinho, doe vida, doe órgãos. Né, doutor? Lili, agradecendo aqui, estando aqui, né, a dona Isabel e o doutor Renan, que permitiram a minha presença, e que se hoje Itaperuna é a sede da OPO, é por todo o trabalho que o doutor Renan tem feito aí ao longo dos anos aí em prol do hospital. Né? E com certeza, graças a Deus, esse trabalho tem sido referência cada vez mais em vários setores, né? Teremos mais. Porque neuro, ortopedia, cardiologia, agora, graças a Deus, com a OPA, então, doutor Renan e dona Isabel também, obrigado. Obrigado a todos do Hospital São José do Avaí. E até o próximo Bancada TVI. Obrigada pela sua audiência. Obrigado.